A paz, meus irmãos, vamos lá então para essa primeira lição desse terceiro trimestre de 2026. O tema dessa nova revista fala sobre provérbios, sabedoria que edifica a vida. O subtítulo é Princípios Divinos que moldam o caráter, fortalecem a fé e abençoam a família. E o comentarista é o Bispo Abner Ferreira. A primeira lição vai falar sobre a sabedoria do livro de Provérbios. E, como em todo início de trimestre, essa primeira lição será uma introdução do que vem pela frente ao longo do trimestre, né? Irmãos, qualquer estudo, para ficar bem organizado e compreensivo, precisa ter uma estrutura, né? Uma organização, que vai desde a introdução, passando pelo desenvolvimento e a conclusão. O começo, o meio e o fim. A introdução aqui seria então a lição 1, a conclusão, a lição 13, e as demais lições seriam a estrutura do nosso estudo. Essa revista ela vai tratar de vários assuntos, né? Mas o tema central mesmo será a sabedoria. Ela vai aparecer não só nessa primeira lição, mas também na 2, na 3, na 7, na lição 12, né? Bom, então vamos lá, vamos ver o que diz aí a introdução dessa lição introdutória. O livro de Provérbios está entre os livros sapienciais, ou livros de sabedoria, e é reconhecido como um verdadeiro manual de sabedoria bíblica pela diversidade de temas que apresenta, tanto para a vida pessoal quanto para a convivência coletiva. Constitui-se em uma admirável fonte de conselhos firmes e práticos, oferecendo direção segura para a caminhada cristã. Quando ele diz que o livro de Provérbios é um verdadeiro manual de sabedoria bíblica, é porque existe também a sabedoria que não é bíblica, né? Tiago, capítulo 3, versículos do 13 ao 17, fala sobre dois tipos de sabedoria, a do alto, que é a bíblica, e a terrena, os ditados, os provérbios populares, né? Que muitas vezes vão contra os princípios da palavra de Deus. São de pessoas sábias, mas com princípios terrenos e às vezes diabólicos, né? Claro que toda sabedoria vem de Deus, né? Provérbios, capítulo 2, versículo 6 diz isso, né? Que o Senhor dá a sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Mas o problema é que muitos usam essa sabedoria para o mal e ela se torna terrena, animal, diabólica, né? Deixa eu dar alguns exemplos aqui para ficar claro. Tiago diz que a sabedoria do alto, a sabedoria bíblica, ela promove a paz, ela é pacífica, né? E também abomina a inveja. E o que diz a sabedoria terrena? A tua inveja é a razão do meu sucesso, né? Já ouviram esse provérbio, irmãos? Irmãos, sabe o que esse provérbio está falando? Que a razão de tanto esforço meu para me dar bem é só para te ver com inveja. É só para provocar a tua inveja. Tipo o que Penina fazia com a Ana, ou a Raquel queria fazer com a Lia, né? Isso é do diabo, irmãos, porque a inveja mata, né? Tanto fisicamente, como matou Abel através da inveja do Caim, quanto espiritualmente também, como fez com o Caim. E é uma pena, né, que nenhuma das três lições vai falar sobre a inveja, mas nesse livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz que a inveja é a podridão dos ossos, né? Mas enfim, a sabedoria do alto, ela abomina a inveja e a terrena incentiva. Tem também os provérbios terrenos que até têm base bíblica, só que são distorcidos, né? Tipo, a voz do povo é a voz de Deus. Quem nunca ouviu esse provérbios, né? Com certeza a pessoa que inventou ele foi com base naquele texto bíblico isolado, né? Onde a voz do povo, que Herodes não deu glória a Deus, a Bíblia diz que vinha de Deus, era a voz de Deus. Então vai, segue a voz do povo achando que é a voz de Deus para você ver onde você vai parar, né? No contexto bíblico, a voz do povo nunca foi a voz de Deus, né? A voz do povo é de desânimo, né? Lembra daquela multidão, aquele povo todo que falava para o cego Bartimeu, cala-te, cego. Também a outra multidão que tentou desanimar o Jairo lá, né, quando Jesus estava indo para curar a filha dele. Não perturbe mais o mestre, a tua filha está morta. Voz de desânimo, irmãos, a voz do povo, enquanto que a voz de Deus sempre foi animadora, né? Tem de bom ânimo. Percebe, irmãos? Nem todo provérbio que tem por aí é bíblico. E às vezes, para justificar alguma atitude minha, eu uso um provérbio popular achando que é bíblico, né? Ah, eu não deixei barato porque a Bíblia diz, olho por olho, dente por dente. Tá, só que nós estamos na época da graça, né? E não da lei. Então, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
Se ele te ferir numa face, oferece a outra, né? Claro que aqui Jesus não está dizendo literalmente, né? Mas que a gente não deve revidar algumas afrontas. Mas a lição vai falar de provérbios que vêm do alto, né? Provérbios que são bíblicos. E o tópico 1 começa fazendo uma introdução a esse livro. Olha o que diz. Provérbios é um livro prático. À medida que o estudamos, descobrimos ensinamentos que direcionam a vida cristã. Os provérbios bíblicos nos auxiliam a valorizar a sabedoria, os bons conselhos e as palavras de prudência. Assim, encontramos no livro de Provérbios orientações valiosas para uma vida bem-sucedida. Na verdade, o livro de Provérbios nos direciona não somente a uma vida cristã terrena bem-sucedida, mas para a vida eterna também, né? Já que Provérbios faz parte da palavra de Deus, que é a palavra de vida eterna. Outro dia eu ouvi alguém dizer que o livro de Provérbios, por ser estilo poético, nós vamos ver isso, né? Ele está lá só para ser admirado. E isso não é verdade. Provérbios também deve ser colocado em prática para sermos direcionados não somente nesta vida, mas principalmente para a vida eterna, né? O que acontece, irmãos? Eu costumo comparar Deus com o dono de uma locadora, né? Que tem ali na prateleira vários estilos de filmes para não perder nenhum cliente. E em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Pedro também, né, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, ele diz que Deus é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. E eu acredito que é por isso que há vários estilos literários na Bíblia Sagrada, né? Tem para todo gosto, né? E todos eles conduzem a Cristo. Toda a Bíblia é cristocêntrica, né? Para quem não dorme de noite, se ler o livro de terror chamado Apocalipse, que também fala sobre as bodas do Cordeiro com a noiva, a pessoa vai para Cantares, um livro mais romântico, né? Que também aponta para a intimidade entre o noivo Jesus e a sua amada noiva, a igreja, né? Mas se a pessoa não gosta nem de terror, nem de romance, e sim de comédia, vai ler o livro de Jonas, né? Não dá vontade de rir com as cabeçadas do Jonas ali? Só que até mesmo o livro de Jonas mostra o quanto Deus é misericordioso para com os que se arrependem, né? Na Bíblia tem também um livro de estilo musical, né? Que são o livro de Salmos, a aventura do Êxodo, o suspense de Esther. O que dizer do drama de Jó? Mas enfim, tudo isso para que todos venham ao conhecimento da verdade e se arrependam dos seus pecados, né? Irmãos, todos os livros bíblicos, eles direcionam a vida cristã, né? E com Provérbios não é diferente, ele não está lá de enfeite. Nós vamos ver nessa lição que, por ele ser um livro agradável e prático de ler, até mesmo os não crentes gostam desse livro, né? É onde o Espírito Santo age no coração do pecador, apresentando a Cristo. O item 1.1 confirma que o livro de Provérbios é um dos livros poéticos, juntamente com Jó, com Salmos, que além de cânticos, né, Salmos também tem um estilo poético, Eclesiastes e Cantares, esses dois escritos também por Salomão. Então, o livro de Provérbios, diz aí o texto, né, ele faz parte da coletânea dos livros poéticos ou sapienciais encontrados no Antigo Testamento, assim chamados devido ao estilo com que foram produzidos originalmente. São textos que, em geral, recorrem à linguagem figurada e a outros recursos literários para nos transmitir a palavra de Deus. Esses 5 livros, portanto, são ricos em sabedoria divina para o nosso bom viver. A linguagem figurada de Provérbios são exemplos do dia a dia, né? Tipo parábolas, para não ficar uma leitura cansativa para aqueles que desanimam diante de livros mais complexos, mais filosóficos, né? Talvez alguém até questione, né? Mas, irmão, eu não acho que esses livros citados aí, os Salmos, Cantares, Eclesiastes, Jó, o próprio livro de Provérbios são poéticos. Eu não vejo as frases rimarem como nas poesias, né? Mas por que que esses livros eles são considerados poéticos se eles não rimam? Porque eles foram escritos em hebraico, né? E no hebraico as poesias não são no estilo de rimas como no português. A poesia judaica segue uma sequência no abecedário deles, né? Em cada estrofe ou versículo, né? São chamados acrósticos.
Os irmãos já notaram que tem Bíblia que no começo de cada versículo tem uma palavrinha Aleph, Bet, Gimel, Dalet, não é isso? Esse é o alfabeto hebraico, né? É como se no nosso alfabeto a primeira palavra do primeiro versículo começasse com a letra a primeira palavra do segundo versículo com a letra B, o terceiro com a C, o quarto com a D, enfim, é isso que caracteriza um livro poético no hebraico, né? O Salmo 119 é um exemplo, né? Ele contém 22 estrofes correspondentes às 22 letras do alfabeto hebraico na primeira palavra de cada versículo, né? Também acontece, às vezes, da primeira ou a última letra de cada versículo formar uma palavra na vertical, né, com os versículos que se seguem. Além, é claro, das ideias, né, de um versículo para o outro serem sincronizadas ou contrapostas, né, apontando os dois lados da moeda. Tipo, Provérbios, capítulo 15, versículo 1, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E isso é uma forma de poesia no hebraico. Eu acredito que ficou claro, né? Mas o mais importante é que todos esses livros são a palavra de Deus, né? Para levarmos uma vida justa e abençoada se obedecida, né? Se obedecermos à palavra. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo diz que toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar e instruir em justiça, né? Irmãos, eu tenho sempre batido nessa tecla, né? Nenhuma lição da escola bíblica dominical deve ficar só na boa interpretação, né? No bom entendimento, mas na aplicação para a vida espiritual, né? E mais importante ainda que isso, é colocar em prática, né? O livro de Provérbios, assim como toda a Bíblia, né, tem o propósito de nos moldar, né? Moldar o nosso caráter de acordo com as Escrituras. Por sinal, isso é ser criado à imagem e semelhança de Deus, né? A imagem que perdemos, né? Que foi ofuscada pelo pecado, mas que podemos reavê-la se deixarmos o Espírito Santo nos guiar através das Escrituras, em particular nesse livro de Provérbios, né? Se o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 19, versículo 13, os princípios ali são a pessoa de Jesus, o verbo que se fez carne. Se a gente obedecer à palavra de Deus, nós vamos ser parecidos com Cristo nas atitudes, né, no comportamento. Isso é ser cristão, né? Pequenos cristos. Enfim, provérbios são princípios práticos para serem colocados em prática, né? Não podemos ser um Nicodemos da vida, né? Cheio de conhecimento, mas não nascido de novo, né? Precisamos ser sábios, mas principalmente tementes a Deus, né? Que coloca Deus na frente em tudo que fizermos. O item 1.2 vai fazer uma síntese, um resumo do livro de Provérbios. Diz assim: o livro de Provérbios é composto de 31 capítulos, os quais apresentam princípios práticos, principalmente escritos pelo rei Salomão, mas também por outros autores, como Agur e o rei Lemuel. Esse livro é admirado por cristãos e também por não cristãos, uma vez que trata de aspectos comuns a todos, como a excelência da sabedoria, o perigo das más companhias, a advertência sobre servir como fiador para outros, o risco da soberba que precede a ruína, entre outros. Por seu caráter pedagógico, o livro de Provérbios é de grande relevância para quem deseja aprender os princípios divinos para uma vida plena e bem-sucedida. Normalmente nós chamamos de Provérbios de Salomão, né? Devido à maior parte ter sido escrito por ele. Mas nós vimos aí que tem alguns provérbios que foram escritos por outros dois sábios também, né? O Agur, que escreveu o capítulo 30, e o Lemuel, 31. Mas a grande maioria foram escritos pelo rei Salomão. Na verdade, Salomão escreveu ao todo 3.000 provérbios, né? Lá no primeiro livro dos reis, capítulo 4, versículo 32, diz isso, né? Só que a grande maioria não foram registrados nas escrituras. Irmãos, é bom deixar claro também que o fato do livro de Provérbios conter 31 capítulos não significa que são 31 provérbios, tá bom? O livro de Provérbios não é como o de Salmo, né? Que cada salmo é um salmo do começo ao fim. Provérbios não, né? Um só capítulo contém vários provérbios, né? Por isso que os salmos, eles não se dividem em capítulos, né? Mas em números, enquanto que provérbios são divididos em capítulos mesmo, né? É importante saber disso porque
Eu já vi muita gente no púlpito falar: abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 91. Alguém que observa essas coisas vai perceber logo, né? Esse aí não é aluno da escola dominical, né? Outra observação importante, irmãos, é quando ele diz aí no item que o livro de Provérbios contém princípios práticos, né? Ele está falando que o livro tanto apresenta problemas que acontecem na vida prática, quanto apresenta a solução que deve ser colocada em prática, percebe? Vamos pegar de novo Provérbios 15, versículo 1 como exemplo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, a palavra dura suscitando ira acontece muito na prática, né? Mas nós devemos pôr em prática a resposta branda que desvia o furor. Ou seja, ele apresenta a causa e a solução de um problema. O item 1.3 revela qual o propósito pelo qual o livro de Provérbios foi escrito. Ele diz que esse livro foi escrito para nos ensinar a viver com sabedoria nas situações comuns da vida. Seu propósito é mostrar que a verdadeira compreensão começa quando reconhecemos o Senhor como fonte de todo entendimento. E se você olhar por esse lado, você vai perceber que o rei Salomão já era um homem sábio, antes mesmo de pedir sabedoria a Deus, né? Acontece que a sabedoria que Salomão pediu para Deus diz respeito ao conhecimento de solução para os problemas do povo, né? Mas ele já era sábio no sentido de ter a humildade de reconhecer que não tinha esse conhecimento e recorrer a Deus como a fonte de todo conhecimento, né? Isso é uma sabedoria, uma pessoa sábia. O item prossegue dizendo que, à medida que lemos as páginas do livro de Provérbios, percebemos que Deus nos oferece discernimento para agir com prudência, pois da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios aponta para um jeito de viver marcado por justiça, equilíbrio e maturidade espiritual e nos convida a buscá-la como prioridade. Essa sabedoria não é teórica, ela se reflete em nossas escolhas, atitudes e palavras. Ou seja, sabedoria na prática é a capacidade de aplicar o conhecimento de maneira correta nas situações do dia a dia, né? Não apenas saber o que é certo, mas agir de acordo com esse saber. Então, na perspectiva bíblica que estamos vendo, sabedoria prática significa viver de forma que agrade a Deus, né? Tomando decisões prudentes em todas as áreas, né? Na família, no trabalho, nas finanças, nas amizades, enfim. Tem gente que é muito inteligente, mas não é sábio, né? Eu não sei se os irmãos se lembram de um cientista muito famoso chamado Stephen Hawking, não sei se é essa a pronúncia, né? Mas ele morreu em 2018 de uma doença degenerativa, numa cadeira de rodas, né? Ele já estava há muito tempo doente, né? Mas ele, ainda mesmo estando doente, ele fazia muitas pesquisas, descobria muitas coisas, super inteligente. Só que ele declarou várias vezes que não acreditava em Deus, ou seja, a sabedoria que Deus deu a ele se tornou terrena, secular. É desse jeito, irmãos. Por isso que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, né? E a sabedoria de Deus é loucura para o homem. No meu trabalho, irmãos, eu sempre gostei de, nos momentos livres, né, estudar as lições da IBD e ir ali consultando a Bíblia. E um dia, alguém, de tanto me ver ali estudando, disse para mim: "Não, você vai ficar louco de tanto ler isso aí", se referindo à Bíblia, né? Eu respondi na lata, né? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É onde entra o provérbio popular, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Vamos para o tópico 2, que vai falar um pouco sobre o nome do livro de Provérbios. O nome original do livro em hebraico é Mishle Shelomó, Provérbios de Salomão, literalmente, que aponta para o conceito de comparação. Isso porque a raiz hebraica machal significa comparar, assemelhar-se, de onde vem o sentido de provérbio, parábolas, dito sábio, porque compara uma verdade com uma imagem ou situação. Muitas vezes o termo se refere a ensinos, advertências, parábolas, poemas e cantos. Em português, provérbios tem sua origem em duas palavras latinas, pro em vez de e verbum, palavra ou vocábulo, relacionando-se a ditos que proclamam a veracidade de algo de maneira sucinta, ou seja, breve, resumida, né, em poucas palavras, o famoso curto e grosso. Então,
Provérbios têm a mesma essência das parábolas, né? São comparações com o que acontece no dia a dia. A única diferença, conforme já falamos, é que os provérbios apontam a solução, diferentemente das parábolas, né? Os discípulos de Jesus perguntaram para ele, né? Por que o Senhor fala em parábolas para a multidão, para os fariseus? E Jesus respondeu, né? Porque eles têm o coração endurecidos. Uns querem só milagres e os outros me pegarem algum tropeço nas palavras para terem do que me acusar. Mas para vocês que querem entender, eu explico. Claro que aqui eu estou conjecturando, né? Mas depois Jesus, ele complementa: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Irmãos, quando eu vou para a igreja, seja na escola dominical ou no culto, quando eu vou para a igreja para ouvir a palavra de Deus com segundas intenções, procurando um erro do professor na EBD ou do pregador no culto, eu posso ter certeza que eu vou sair vazio, murmurando, sem entender nada, falando que o culto estava frio. Mas quando eu venho com um coração humilde, disposto a aprender, certamente o Espírito Santo vai revelar a sua palavra e eu saio alegre, regozijando, dando glória a Deus, diante da mesma palavra que o outro saiu murmurando, né? Foi isso que aconteceu ali também com os discípulos e Pedro e os apóstolos, né? A mesma palavra de Jesus soou como um duro discurso para muitos discípulos ali, mas para o Pedro soou como palavra de vida eterna. Mas com relação ao livro de Provérbios, irmãos, até os incrédulos entendem, né? Porque Deus sempre dá uma oportunidade para eles se arrependerem, né? Não foi o que disse o item anterior? O item anterior fala sobre isso, né? Provérbios oferece uma saída, né? Ele convida o pecador a buscar a verdadeira sabedoria, né? Para o pecador herege é diferente, né? Tem uma diferença entre o pecador e o pecador herege. O pecador herege, para essas pessoas, a gente deve advertir uma ou duas vezes, né? Sem deixar de falar e nem ficar discutindo, debatendo com eles, né? Paulo disse isso a Tito. Agora, para o pecador ignorante, né, o pecador que desconhece a verdade, aí é diferente, né? Pedro diz, né? Estejam prontos para responder com mansidão a razão da esperança que há em vós, ou seja, quantas vezes for preciso, né? Por isso que Jesus tinha toda aquela paciência com o pecador ignorante, pecador que não conhecia a palavra, né? Já com os hipócritas, Jesus chamava de raça de víboras. Já o item 2.1 revela de quem são a autoria dos provérbios, né? E já vimos no 1.2 que nem todos os provérbios que estão na Bíblia foram escritos por Salomão, né? Mas vamos ver o que diz o item. Conforme a Bíblia, o rei Salomão escreveu a maior parte do livro de Provérbios, o que faz dele o mais notável de seus autores, embora não seja o único. Salomão incentiva seus leitores a ouvirem as palavras dos sábios. Na verdade, nem todos os sábios são confiáveis, né? Porque também tem os sábios deste mundo, né? A sabedoria do mundo. Então nós devemos recorrer aos sábios tementes a Deus, porque o temor do Senhor deve ser o princípio da sabedoria que vem do alto, né? Olha o que diz aí a sequência do item. Salomão confessa ter recorrido aos provérbios de sábios anônimos. Além disso, os homens de Ezequias transcreveram alguns provérbios de Salomão que circulavam nos dias daquele rei. O capítulo 30 foi escrito por Agur, filho de Jaque, e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel, que transcreveu os ensinamentos de sua mãe. Irmãos, percebam que o Salomão, ele confessa ter recorrido aos provérbios de sábios anônimos para incluir ali no livro, né? Está lá em Provérbios, capítulo 24, versículos 23 ao 34. E para a vida espiritual isso seria um perigo, né, irmãos? Recorrer aos conselhos de sábios anônimos, que ninguém nem sabe no que ele crê. Será que não foi por isso que Salomão também desandou na sua velhice, né? Claro que com relação aos provérbios de sábios anônimos que Salomão registrou, não foram de sabedoria humana, né? Porque o Espírito Santo inspirou Salomão a registrar eles também, né? Mas com certeza, seja quem for que aconselhou na mente do Salomão a ele se corromper com 1000 mulheres, ou os ídolos dessas mulheres, né? Não usou de sabedoria divina, né? Mas diabólica. Irmãos, tem muitos sábios que parecem temer a Deus, porque conhecem a palavra, né? Só que eles distorcem a palavra
porque eles são até crentes, mas não são cristãos, né? Crente até o diabo é, cristãos nem todos são, né? Quer ver um exemplo? O próprio diabo, né? A Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, que o diabo, né, representado ali pelo rei de uma cidade chamada Tiro, a maioria dos teólogos entendem que ali estava fazendo uma alusão ao diabo, né? Ele foi criado cheio de sabedoria, ou seja, ele era sábio, mas olha o conselho que ele deu para Eva, né? E com nós cristãos também, irmãos, não é diferente se a gente não buscar a direção do Espírito Santo na interpretação correta de cada texto, observando seus contextos também, né? A gente tem o exemplo do Tiago e João, que nós já citamos aqui, né? Eles usaram um texto bíblico, o texto de Elias, orando para descer fogo do céu que consumiu 50 ou 100 homens, né? Só que Jesus repreendeu eles, né? Porque o contexto em que eles viviam era outro, né? Lembra que a gente falou? Não era mais a lei, e sim a graça, que se manifestou trazendo salvação a todos os homens, né? Em Mateus, capítulo 5, versículo 38, Jesus disse, né? Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Naquele contexto, né? Agora eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra, né? Acabamos de falar sobre isso, né? Que isso significa que nós não devemos revidar as afrontas, né? Então, meus irmãos, é necessário a gente buscar primeiro pessoas tementes a Deus, né? Aí sim, depois as pessoas sábias e também experientes, né? Tementes, sábias e experientes. Seguindo em frente, o item 2.2 aborda a data e o local de autoria do livro de Provérbios. Não se sabe ao certo quando e onde o livro de Provérbios foi escrito, mas a tradição aponta para Jerusalém, no reinado de Salomão, no século X a.C., quando o rei, dotado de sabedoria concedida por Deus, reuniu grande parte dos ensinos que formam a obra. Com o tempo, esse material foi sendo preservado e ampliado, e o próprio texto informa que os escribas do rei Ezequias transcreveram e acrescentaram outros provérbios de Salomão à coletânea já existente. Assim, Provérbios se consolidou como um livro formado ao longo de gerações, reunindo a sabedoria que o povo de Deus julgou essencial para a vida. Por isso que a data do livro é incerta também, né? Porque não foi somente Salomão quem escreveu, mas até mesmo alguns sábios na época do rei Ezequias, né? Eles também compilaram, né? Ou reuniram, incluíram alguns provérbios de Salomão nas escrituras, né? Claro, sempre inspirados pelo Espírito Santo, já que toda a escritura é divinamente inspirada, né? Então, é por isso que a data ela permeia ali, né? Entre 1700 a.C., né? Antes de Cristo, os irmãos sabem que a contagem é na decrescente, né? Salomão viveu por volta de 1000 a.C. e Ezequias por volta de 700 a.C. Então foi nesse intervalo todo que o livro de Provérbios teria sido escrito. E aí, então, é onde ele diz, né, que até mesmo alguns homens que não escreveram nenhum texto na Bíblia também foram usados pelo Espírito Santo para decidir o que iria ou não para o cânon sagrado, né? Os requisitos era que no Antigo Testamento, né, no caso do Antigo Testamento, ele deveria ser escrito no hebraico, né? Tanto que os livros apócrifos inseridos no Antigo Testamento, eles foram identificados como não inspirados pelo Espírito Santo, primeiro devido às suas heresias, né? E também por não terem sido escritos em hebraico, mas no grego, né? E grego foi o idioma apenas do Novo Testamento, né? Que no caso do Novo Testamento, ele deveria ser escrito por algum apóstolo ou pessoas que conviveram com eles, né? Como o caso de Lucas e o Marcos, que não eram apóstolos, mas estavam ali no contexto, né? Eles eram contemporâneos ali da época dos apóstolos. Mas o fato é que em toda a compilação das Escrituras, houve a ação do Espírito Santo inspirando e do povo de Deus escrevendo, montando o cânon sagrado, né? Porque Deus sempre agiu através do homem, né? Não que ele precisasse do homem, mas apenas Deus deu esse privilégio ao homem, né? Você vê isso acontecer na escolha do substituto de Judas, né? Um sorteio que fizeram ali, né? Os apóstolos orando a Deus em primeiro lugar e depois fazendo aquele sorteio. Também no envio de Saulo e Barnabé para a obra missionária, né? A viagem missionária, o Espírito Santo ordenou: apartai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho enviado. E a igreja separou eles para essa obra, a igreja orou, jejuou e os enviou, né? Então, com relação às escrituras não é diferente, né?
Deus inspira uns para escreverem, outros para escolherem quais são os livros ou as cartas inspiradas pelo Espírito Santo, e ali Deus está no controle de tudo, né? Bom, o item 2.3 vai falar sobre o apoio teológico do livro de Provérbios. O apoio teológico do livro de Provérbios está no fato de que sua sabedoria prática nasce de um coração voltado para Deus e submisso à sua vontade. Seus ensinamentos mostram que a verdadeira vida bem-sucedida não é medida apenas por conquistas humanas, mas pela capacidade de agir com discernimento dentro do mundo que Deus criou. Como observa Derek Kidner, a sabedoria apresentada em Provérbios é profundamente teocêntrica e, mesmo quando trata de assuntos cotidianos, orienta o leitor a administrar suas decisões de forma equilibrada, saudável e alinhada aos propósitos divinos. Ou seja, né, as pessoas que acabamos de falar que Deus usa para cumprir os seus propósitos, essas pessoas devem ter o coração segundo o coração de Deus, né, inteiramente voltado para Deus, né? E Salomão tinha esse requisito. Ele buscou a ajuda de Deus diante do desafio, né, nós vimos, né, e da oportunidade de adquirir experiência em governar o povo, né? Então, sempre, irmãos, no chamado de Deus, vai ter os desafios, mas os desafios não podem ser um empecilho, não pode ser algo para nos desanimar, porque junto com eles vem a oportunidade também de adquirir experiência com o nosso Deus, né? E essa atitude do Salomão fala de humildade, né? Ah, sozinho eu não posso. Na verdade, eu não sei nem por onde começar, não sei nem entrar e nem sair. Ele disse isso para Deus, né? Deus se agradou da humildade, não só da humildade, mas do altruísmo, da empatia de Salomão também para com o povo, né? Se preocupando com o povo, e concedeu a ele muito mais abundantemente além do que Salomão pediu ou pensava, conforme a palavra do Senhor diz, né? Que Deus é poderoso para isso. Então Deus não só deu a ele a sabedoria que ele pediu, que era um entendimento para resolver a causa do povo, como também muita riqueza, e ainda o inspirou para escrever os 3 livros das Escrituras, né? Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Pena que o Salomão não perseverou em temer a Deus, né? Os irmãos conhecem a história. Na sua velhice ele veio a se corromper, né, com os ídolos das 1000 mulheres que ele aliançou. E talvez alguém até questione como pode um homem tão sábio como Salomão dar uma cabeçada dessa, né? Simples, passando o temor a Deus para trás da sabedoria, né? Interessante que ele mesmo escreveu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Tem um salmo também que fala sobre isso. Só que o Salomão mesmo acabou colocando a sabedoria como princípio e deixou o temor em segundo plano, né? Ou sem plano algum, né? Como Deus é transparente, ele não esconde nada, né? Então deixou registrado o que Salomão fez a fim de nos advertir, né? Que mesmo alguém tão influente, tão sábio, com o coração voltado para Deus e submisso à sua vontade, pode apostatar da fé se não vigiar, né? Se não der ouvidos à palavra de Deus. Chegamos no tópico 3, que vai agora destacar a presença do livro de Provérbios no Novo Testamento. Quando esteve nesta terra, Jesus fez uso do livro de Provérbios, tanto diretamente quanto por alusão. Embora nunca cite Provérbios pelo nome, ele usou expressões, temas e versículos específicos deste livro em seus ensinamentos. Assim, é possível afirmar que existe uma intertextualidade entre Provérbios e o Novo Testamento. A parábola de Jesus sobre a escolha dos primeiros lugares pelos convidados para banquetes está relacionada a Provérbios, capítulo 25, versículos 6 e 7. Então, parece não ter nada a ver Provérbios com o Novo Testamento, né? Mas tem tudo a ver. Não só esse texto da parábola que Jesus contou, né, sobre os primeiros assentos, mas outros textos do Novo Testamento também o autor menciona o livro de Provérbios, né? Como Provérbios, capítulo 3, versículos do 11 ao 12, né? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Esse texto é citado pelo escritor aos Hebreus, né? No capítulo 12, versículos 5 e 6. Também em Provérbios, capítulo 25, versículos 21 e 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. Paulo citou esse texto em Romanos, capítulo 12, versículo 20. Entre várias outras citações,
demonstrando assim que a Bíblia é uma só, né? E que os autores do Novo Testamento reconheciam a autoridade e a relevância do livro de Provérbios para a vida cristã. Irmãos, a gente precisa desmistificar a ideia de que a Bíblia do Antigo Testamento é uma e a do Novo Testamento é outra, né? Às vezes a gente não fala isso verbalmente, mas parece que fica aquela impressão dentro de nós, né? Quando falamos sobre Elias, por exemplo, lá no Antigo Testamento, e Tiago e João no Novo Testamento, não significa que a graça não atuava no Antigo Testamento, né? Ela atuava também, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Acontece que no Novo Testamento a graça que já existia se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, né? Paulo diz isso escrevendo a sua carta para Tito. Quando Deus desceu fogo do céu através da oração de Elias, foi no mesmo sentido que Deus destruiu a fogo Sodoma e Gomorra, né? Eles não aproveitaram a oportunidade que Deus deu para se arrependerem, quando Deus desceu para ver se o clamor de Sodoma e Gomorra condizia com o arrependimento, né? Então, Jesus, ao se manifestar, daria uma outra oportunidade aos samaritanos de se arrependerem, né, através da pregação do Evangelho. Se eles não se arrependeram, certamente o juízo virá no fim dos tempos, né? Mas não cabe a nós querer aplicar o juízo, né? Isso cabe a Deus. Mas enfim, o Deus de juízo do Antigo Testamento é um Deus de juízo no Novo Testamento também, se não houver arrependimento. Ananias e Safira que o diga, né? Assim como o Deus da graça do Novo Testamento, também um Deus gracioso no Antigo Testamento, se houver arrependimento. Nínive que o diga. Já o item 3.1 vai mostrar outras referências citadas por Jesus, demonstrando assim que ele conhecia o livro de Provérbios. Jesus recorreu ao livro sapiencial como base de alguns de seus ensinamentos, conforme podemos observar na parábola do rico insensato, que nos remete a Provérbios, capítulo 27, versículo 1. O que diz esse texto? Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Aí ele continua aí, né? Também na parábola dos dois alicerces, que tem embasamento em Provérbios 14 e 11, além da conversa com Nicodemos, lá em João 3, versículo 13, como se as palavras de Jesus respondessem ao questionamento de Agur, em Provérbios capítulo 30, versículo 4. Irmãos, notem que o próprio Senhor Jesus, ele ensinava com base bíblica, né? De acordo com o que estava escrito. Também, quando ele foi combater as heresias do diabo no deserto, Jesus usou textos do Antigo Testamento, né? Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Pelo menos duas lições. A primeira é que eu não devo enfeitar a palavra de Deus. Eu fiz um curso de pregação eficaz e a gente aprende, irmãos, nesse curso, que em toda pregação devemos citar frases de algum filósofo, escritor ou pregador famoso para deixar a pregação mais recheada, mais bonita. E não é o que nós vimos aqui nas palavras de Jesus, né? Vimos que não precisa de nada disso, apenas está escrito nas Escrituras. E a segunda lição é que, para todas as situações da vida, a Bíblia tem uma resposta, né? Isso serve para a oração também, né? Lembra do Neemias e do Daniel, comentamos na lição passada? Eles oraram com base bíblica, né? Lembra-te, Senhor, que o Senhor disse aos teus servos, os profetas. E quando Deus diz, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar, Deus está dizendo, né? Com base em que você está me pedindo isso, né? As tuas petições têm base bíblica? Pregação e oração, irmãos, devem ser baseadas nas Escrituras, né? Caminhando para o final, o item 3.2 faz uma pergunta retórica, né, onde ele mesmo vai fornecer a resposta. Onde Jesus está no livro de Provérbios? Não é nesse sentido que ele está perguntando, né, que eu vou falar aqui, mas Jesus está nos princípios do livro de Provérbios, né, já que o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, né? Ele é a própria palavra em pessoa. Mas vamos ver aí em que sentido que o item está fazendo essa pergunta. Provérbios faz referência a Cristo apenas de modo indireto,
Do verso 22 ao 26 do capítulo 8, a sabedoria descreve a si mesma como quem existe desde a eternidade, antes das obras do Senhor mais antigas, que foi gerada antes de haver fontes de águas, antes que os montes fossem firmados e antes de o Senhor ter feito a terra e seus campos e o princípio do pó do mundo. Na verdade, em lugar algum no Antigo Testamento você vê o nome de Jesus sendo citado diretamente, né? Isaías apresenta ele como uma ovelha muda levada para o matadouro, né? Um menino que nos nasceu, um filho que se nos deu, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, o Emanuel, Deus conosco, né? A gente fala muito sobre isso também no discipulado, irmãos. Apesar de Jesus não ser citado no Antigo Testamento, ele sempre existiu. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus disse isso, né? E em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? E por que é importante a gente ensinar isso no discipulado? Para eles não serem enganados pelas seitas que tem por aí que ensina que Jesus não é eterno, mas um ser criado. E isso é uma baita de uma heresia, né? Por último, o item 3.3 encerra a lição de hoje falando sobre a intertextualidade de Provérbios no Novo Testamento. Diz assim o item: o Novo Testamento utiliza repetidamente a sabedoria de Provérbios, retomando seus ensinamentos em diferentes temas. A disciplina paterna aparece em Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12, em paralelo com Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6. O amor que cobre o pecado é visto em Provérbios, capítulo 10, versículo 12, e reafirmado em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. O respeito às autoridades surge em Provérbios 24, versículo 21, e também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. A humildade diante dos outros é ensinada em Provérbios 25, versículos 6 e 7, e retomada por Jesus em Lucas 14, versículos do 7 ao 11. Enfim, tem várias outras referências do Novo Testamento aí no item referente ao livro de Provérbios, né? E esse contexto é muito importante para derrubar por terra a ideia de que o fato de estarmos na graça, o Antigo Testamento não serve para nós, né? Muitos gostam de usar esse argumento para se esquivar de textos do Antigo Testamento, como a questão do dízimo, por exemplo, né? No caso de Provérbios, o fato de haver várias citações no Novo Testamento demonstra o quanto esse livro é importante para a nossa instrução nos dias atuais também. Amém, meus irmãos? Resta-nos concluir, e a conclusão da lição vai dizer que o livro de Provérbios é um guia prático para vivermos com sabedoria, cujo principal princípio é o temor do Senhor. De Salomão aos sábios anônimos, os provérbios bíblicos nos ensinam a escolher o caminho da justiça, da humildade e do discernimento, princípios que Jesus não só citou, mas viveu plenamente. Portanto, que possamos pautar nossa existência na busca por sabedoria, pois quem a obtém descobre um tesouro incalculável, porque diz respeito ao tesouro espiritual, né? E não deste mundo. E isso é bíblico, irmãos. No capítulo 3, versículos do 3 ao 15 desse livro de Provérbios diz, né? Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Então, meus irmãos, vamos seguir o conselho de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Porém, peça com fé. Irmãos, Deus está disposto a encher de sabedoria a todos que o buscarem, independentemente das condições financeiras ou grau de instrução secular. Pedro e João foram exemplos disso, né? Eles eram indoutos, não tinham ouro e nem prata, mas foram sábios o suficiente para escolherem: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Quer sabedoria maior que essa? Bom, assim concluímos essa primeira lição do terceiro trimestre de 2026. Eu espero ter ajudado no preparo da lição de vocês. Que Deus abençoe a todos, até a próxima e fiquem na paz do Senhor Jesus.